Olá! Ter placas informativas, procurar um endereço no catálogo telefônico, fazer compras no supermercado a partir de uma lista. Essas e outras tantas atividades parecem simples e de fato são, para aquelas pessoas que estão alfabetizadas, que dominam a leitura e a escrita. No programa Roda de Conversa de hoje, vamos discutir o papel da escola na alfabetização. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, idealizada pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. Estão aqui conosco hoje Magda Becker Soares, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em didática, pesquisadora e autora de diversos livros. O professor Arthur Gomes de Moraes, doutor na área de psicologia pela Universidade de Barcelona e professor titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E vamos também conversar com o professor Antônio Augusto Gomes Batista, doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador de desenvolvimento de pesquisas do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, em São Paulo. Então, bem-vindos ao programa Roda de Conversa. E eu tenho uma pergunta básica, uma pergunta, na verdade, como pai. Alfabetização tem idade certa? Quando é que começa? Como é que a gente começa a poder falar sobre isso? Uma pergunta de pai, para ficar um pouco mais tranquilo. Professora Magda, professor Arthur, professor, com vocês um pouco. Quem começa? Vamos conversar com a professora Magda, vamos? Tem idade, professora? Como é que é isso, alfabetizar? Que idade que está correta? Não há uma idade correta. E quando começa, nas sociedades centradas na escrita, como as nossas, em geral começa logo depois que a criança nasce e está rodeada de material escrito. Então não há uma hora em que agora vamos começar a alfabetizar. Na verdade, a criança, quando chega nas instituições de educação formal, na educação infantil, no ensino fundamental, ela já traz uma bagagem de alfabetização. Ela já conhece muita coisa e a escola precisa levar em conta isso. Os ritmos são diferentes nas crianças, são diferentes dependendo da vivência que ela teve com o material escrito, na família, no contexto cultural, no contexto social dela, com que tipo de material escrito ela teve vivência, e a escola tem que levar em conta isso também, né? E em que nível de aprendizagem da língua escrita a criança chega já na educação infantil, para trabalhar a partir disso. A gente fixa, quer dizer, as políticas públicas fixam uma idade. Exato. Fixavam no passado que era aos 7 anos, depois isso passou para os 6. Agora a gente já sabe que pode começar antes, né? Pode começar lá na educação infantil. Começar não, continuar. A palavra certa é essa, né? Continuar. E agora também outra coisa, né? Nós estamos com essa meta de que toda criança alfabetizada aos 8 anos de idade. Certo. Até aos 8 anos de idade. Eu gosto de chamar a atenção para esse até, porque ela pode se alfabetizar antes disso. Alfabetizar em que sentido? Exato, no eu ia perguntar para a senhora exatamente. O que nós estamos dizendo por alfabetização? Uma criança alfabetizada aos 8 anos de idade, ou seja, o 3º ano do ensino fundamental. A meta não fala quando é que começa, só fala quando é que termina, né? Quando é que termina. Se é que termina, né? Mas isso ainda nós vamos chegar lá, né? E não termina, a não ser que se dê um conceito de alfabetização, o que nós pretendemos que a criança tenha adquirido ao chegar ao 3º ano, que todas as crianças tenham adquirido ao chegar ao 3º ano, que é o domínio básico do sistema de notação, né, como o Arthur gosta que se fale, né, que a criança saiba ler, saiba escrever, entenda basicamente o que ela lê, textos no nível dela naturalmente, mas muita coisa resta ser feita a partir daí.
que cabe ao 4º ano, ao 5º ano, ao 6º, ao 9º, ao ensino médio, né? Professor Arthur, professora... Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico em que é importante limpar essa questão. Há toda uma polêmica em função de a gente ter finalmente uma negociação nacional na direção de estabelecermos, enfim, quais são os direitos que as crianças têm de efetivamente aprenderem na escola, né? Como Magda colocou, não existe uma idade para começar. As crianças precisam, eu diria, a escola pública precisa começar a trabalhar com a linguagem escrita, com o sistema alfabético, desde o final da educação infantil, assim como a rede privada faz. A questão é que quando a gente pensa num ciclo de alfabetização de 3 anos, não é para as crianças saírem no 3º ano, aos 8 anos de idade, lendo palavras, decodificando, soletrando com dificuldade. Não, a gente quer que elas cheguem a um mínimo de autonomia, lendo e compreendendo e produzindo textos que são do universo infantil com que elas convivem diariamente. Acho que tem se feito muita confusão, certo? Num sentido equivocado. Acho que nós estamos avançando. Professor? Que confusão? Não, exatamente? a gente vê na mídia todo um debate. Não, alfabetização na idade errada. Certos autores colocam como manchete de suas, enfim, contra-propostas, né? Acho que a gente está indo numa direção bastante saudável de reconhecer que a concepção de alfabetização mudou. O que se espera hoje de uma pessoa alfabetizada não é simplesmente que decodifique, codifique, certo? Letras em palavras. A gente espera que ela leia, compreenda e produza textos. Isso requer um tempo maior e que respeite as individualidades, né? Que respeite as diferenças de ritmo das crianças. Professor? Eu acho que é interessante também pensar o que a pré-escola deve fazer. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante e acho interessante também pensar no ensino fundamental, se espera que aos 8 anos a criança, né, ou que no 3º ano, a criança ela produza textos, leia textos que são próprios do universo dela, que o que deve ser feito também, o que se espera da criança no 1º ano, no 2º ano, porque se espera também que no 1º ano a criança seja capaz de decodificar, que ela seja capaz de escrever palavras, de ler palavras. Isso não significa, não é bom querer, não é bom também julgar a criança com como é que é? Qual que é o ditado? Né? A criança com a bacia. Né? Jogar fora a criança com a água da da bacia, bacia. né? Jogar fora a água da bacia. Porque é um costume, isso se costuma fazer muito no campo da educação. Né? Quer dizer, é preciso que no 1º ano, então começando de trás para frente, né? É preciso que no 1º ano, que haja metas ao longo no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, para que ao final a criança seja capaz dessas habilidades mais complexas. Mas para que ela seja capaz dessas habilidades mais complexas, é preciso que primeiro ela seja capaz de decodificar palavras, decodificar, no caso da leitura, né, dela decodificar palavras, dela decodificar frases, que ela leia com um pouco mais de fluência, para que ela seja capaz de escrever palavras, que ela seja capaz de escrever sentenças e textos, e que, ao mesmo tempo, ela leia sentenças e textos com a ajuda do professor, enquanto ela não é capaz de fazer isso com autonomia. Então, há um conjunto de metas intermediárias ao longo desse tempo que precisam ficar muito claras para o professor, precisam ficar muito claras para a família, e como pai, né, você se colocou aí no papel do pai, eu acho que a família precisa estar sempre muito presente nesse processo o tempo todo. E muitas vezes é preciso que fiquem claras para a própria criança. E para a professora. E fundamentalmente para o professor. Ia pensar conversar exatamente dessas dificuldades, né? Para a gente como pai, às vezes você acaba dizendo, olha que ótimo, ele já lê, como o menino tocava piano, enfim. Mas o professor, quer dizer, exige dele também um preparo diferenciado para entender todo esse contexto. Né? Não só isso, eu acho que o que falta no país atualmente, e falta muito, é exatamente essa definição de um currículo. Um currículo que estabeleça as metas, que hoje estão sendo chamados direitos da criança, né? Mas que direitos a criança tem, ou que metas
a criança tem condição de atingir e deve atingir em cada um dos momentos do processo de escolarização dela. Nós não temos isso. Então, as professoras trabalham, as alfabetizadoras, eu falo no feminino porque a maioria né, são mulheres, né? As alfabetizadoras não sabem o que perseguir em cada momento e em que sequência perseguir e qual sistematicidade perseguir. E isso o país não está fornecendo isso, vamos chamar desse currículo, né? Que oriente as professoras. Há uma certa resistência, né, a isso. O MEC tem tentado fazer isso, que eu tenho notícias, e há uma resistência de alguns grupos dizendo que isso fere a autonomia das alfabetizadoras, o que é um grande engano. É tudo que as alfabetizadoras pedem, é que haja uma orientação, porque só dizem a elas o seguinte, até o 3º ano, no máximo, as crianças devem estar alfabetizadas. Tá, mas eu tenho que fazer o quê até o 3º ano? Né? O que eu tenho que fazer, por exemplo, o que é importante fazer na educação infantil para que a criança tenha condições de prosseguir nesse processo de aprendizagem da língua escrita ao longo dos anos. Como disse Antônio Augusto, né, o que está à altura da criança na educação infantil, no 1º ano, o que ela deve ter tido antes, o que ela deve ter agora para ter depois, né? Essa definição é importante. Isso é possível de ser feito com base em princípios cognitivos, em princípios linguísticos, em princípios fonológicos. Agora, o que estava subjacente à sua pergunta é se a criança, em qual idade ela é capaz de quê? Né? Quer dizer, o pressuposto da sua pergunta era esse. Exato. Né? A gente, respeitando esse limite dela, né? Mas a resposta que a gente tem para te dar ela é capaz de diferentes coisas que compõem a alfabetização, desde a educação infantil. No núcleo mais essencial, vamos dizer assim, da alfabetização, porque várias coisas compõem a alfabetização. A alfabetização não é uma habilidade única, mas um dos componentes da alfabetização, dos mais importantes, que consiste em saber que o nosso sistema de escrita ele representa algo, que é o aspecto sonoro da língua, e que representa os sons, os fonemas, né? Esse conhecimento, que é o conhecimento fundamental, que a gente chama de conhecer o princípio alfabético, ela é capaz desde muito cedo. Ela é capaz aos 5, aos 6 anos, isso desde muito cedo. E por isso o Arthur tem falado muito de um apartheid escolar e social no país, por causa que isso existe desde a educação, essa separação existe desde a educação infantil. E dos dados têm mostrado que as crianças, por exemplo, entram na escola, as crianças das escolas públicas entram com conhecimentos muito abaixo das crianças das escolas particulares no que se refere à língua escrita. Os gráficos são de uma distância muito grande entre um e outro grupo. Isso não pode continuar a acontecer. E a gente precisa fazer grandes investimentos para que as crianças que entram nas escolas públicas tenham os mesmos tipos de conhecimento. Então, nós precisamos fazer grandes investimentos na educação infantil para que as crianças entrem com esses conhecimentos. Então, há um grande investimento em alfabetização a ser feito na educação infantil também. Então, me parece que a resposta a essa pergunta é: podem desde muito cedo serem alfabetizados. Eu acho que a gente vive um momento em que, com todas as dificuldades que foram, acumuladas, finalmente a gente vê uma iniciativa de nacionalmente criar definição do que fazer a cada ano do primeiro ciclo, né? E a gente já vê a necessidade de também negociar o que fazer nos 2 últimos anos da educação infantil. A gente vai ter dentro de 2 anos todas as crianças com direito à vaga na escola pública e todos os meninos de 4 anos felizmente podendo se beneficiar dessa situação. Como essas diferenças entre os grupos sociais, que eu brinco que existe o modelo Casa Grande Senzala,
né, de ensino no Brasil, em que a gente trata com muita naturalidade que as crianças de classe média estejam alfabetizadíssimas aos 6 anos de idade e fica, às vezes, achando que uma criança pobre pode chegar aos 8 anos sem estar alfabetizada. No momento que a gente vê que essas diferenças não são genéticas, não existe ainda gene que pobre transmita para pobre, criando esse tipo de disparidade, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade na escola, muito cedo, lutar por democratizar o que são as vivências com a língua escrita, as situações de reflexão sobre as palavras. As crianças, que são nossos filhos, os filhos de educadores, ou os filhos da classe média, eles desde cedo estão no mundo brincando com palavras. Meu neto fez 4 anos esse mês passado e ele já sabe as letras do nome dele, ele já reconhece as letras do nome dele em outras palavras, né? Eu quero que todas as crianças de 4 anos possam viver isso. A sensação até que me dá é que eles brincam com as palavras. Eu também tenho uma filha de 4 anos. Naturalmente. Palavras novas que ele tenta encontrar um contexto e você vai junto com ele trabalhando isso. Fantástico isso, eu acho isso muito bacana agora. Agora, isso não pode ser algo que a escola espere que ocorra espontaneamente. Eu acho que um grande problema da não definição de currículos nos últimos anos foi certa expectativa de que as crianças, por conta própria, descobrissem como a escrita funciona, descobrissem como produzir os gêneros textuais que estão aí no mundo. É tarefa da escola, é tarefa das políticas públicas de alfabetização negociar o que são os objetivos, o que são os direitos de aprendizagem a cada etapa, penso eu, né? É isso. E esse marco 8 anos, né, ele está eleito de que maneira, na verdade? Porque que isso está relacionado ao ciclo mesmo da alfabetização, aos anos, por isso 8 anos, é exatamente aí? Como que se desenha, na verdade, esse marco? É bem aleatório, sabe? É bem aleatório e é uma decisão mais política do que pedagógica. Tanto assim que mudou ao longo do tempo. Né? Durante muitos anos, era aos 7 anos, a criança tinha que estar alfabetizada. Agora já subiu para 8. Né? Começava aos 7, agora começa aos 6 e agora, felizmente, já estamos vendo que não é assim. Né? Não há limites tão definidos para isso. Então, uma definição política, no fundo, é muito aquilo que o país dá conta de prover em cada momento. Né? Então, ver que ao longo do tempo, à medida que o país foi dando conta de abrir vaga na escola para as crianças de 6 anos, passou-se para 6 anos o início da alfabetização, o início do ensino fundamental. Né? Agora, já se luta para que o país tenha condições de oferecer desde os 4 anos de idade, né? E até desde 0 anos, né? A educação de 0 a 3, que também é muito importante. Então, uma definição que, no fundo, tem bases econômicas e políticas. Do ponto de vista da psicologia, do desenvolvimento e da psicologia cognitiva e da aprendizagem da língua, da perspectiva linguística, não, esses dados são... não há forma de você definir uma idade. Entendi. Daquilo que é possível no momento Então, é o que é possível em cada momento no país, na medida em que ele tenha condições de prover educação a partir de uma certa idade. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Roda de Conversa.